Eu preparei uma pequena aula para explicar o uso do Zigmedia, que é uma calculadora simplex, que pode ser encontrado no site descrito aqui abaixo, bem como está lá também apontado no nosso Moodle. Eu apresentarei, então, problemas típicos, como sempre, de modelagem, né? Dois de maximização, de minimização, a implementação dele no simplex, e mais adiante, né, no final, alguns casos típicos de problemas de programação linear. Então, problema de maximização P01. Tá? Então, uma empresa fabrica dois modelos de cinto de couro. O modelo M1, de melhor qualidade, requer o dobro do tempo de fabricação em relação ao M2. Se todos os cintos fossem do modelo M2, a empresa poderia fabricar 1.000 unidades por dia. Os cintos empregam favelas diferentes, cuja disponibilidade diária é de 400 para M1 e 700 para M2. Os lucros unitários são de 4 pila para M1 e 300 para M2. Qual o programa ótimo de produção que maximiza o lucro total diário da empresa? Construa o modelo do sistema descrito e solucione-o pelo simplex. Então, o primeiro passo é a modelagem. Eu, como sempre, né, coloquei aqui aquela tabelinha, né? A gente sabe aqui, ó, fivela do M1 tem disponível 400, fivela do M2 tem disponível 700. Os tempos gastos, né? Gasta 2, gasta 1 e temos este tempo disponível. O M1 lucra 4 e o M2 lucra 3. Então, nós temos aqui, tá, a nossa modelagem. Tá? Então, temos o nosso modelo descrito. O que eu vou fazer? Eu, na realidade, já estou deixando mais ou menos o texto conforme, entendeu? A ortografia exigida pela calculadora Zigmedia. Então, a ortografia é essa daqui, ó. É maximize Z, tá? Aí as variáveis subject to. Você pode denominar as variáveis de x, y, z do que você quiser. Mas como a gente está aqui basicamente padronizada num vetor de x, índice i, eu estou mantendo, tá, essa padronização, né, durante o nosso curso todo. Tá? Então, vamos então ver como é que se faz, como é que soluciona-se no Zigmedia. Bem, eu vou aqui agora apresentar, né, o nosso Zigmedia, né, justamente onde é que a gente pode encontrá-lo. Tá? Como, da mesma forma que tem aqui a nossa calculadora gráfica, eu deixei, né, aqui o Zigmedia na versão 2.0. Tá? Então, está aqui o método simplex, ferramenta 2.0. Nós temos aqui a versão em espanhol, tá? E a versão em inglês. Eu recomendo, né, o pessoal aí pegar, colocar, né, nos seus browsers aí, quem tem dificuldade com inglês, né, um tradutor, né, caso tenha muita dificuldade nisso. Então eu já copiei os dados do nosso problema 01 e vou colá-la aqui. Tá aí. Tá? Então, tá, é aqui, né, nesse espaço aqui entre o problema de programação linear, né, abaixo. E aqui ele vai, né, pede para dar o resolver. Pronto. E ele vai se resolver. Aí eu falei, olha, já achei a solução. Gente, eu, de certa forma, coloquei esse primeiro problema, né, de copiar e colar, justamente para a gente ter uma atenção. Olha aqui, ó. Eu estou dizendo aqui que a nossa primeira linha de restrição é 2x1 mais x2 menor ou igual a gente está lendo 1.000 aqui, né? Só que não é dessa forma, né,
que o Zwingli Media entende que isso é 1000. Da mesma forma que o Desmo, isso aí é 1.0. Tá? Então, o certo é, né, colocar isso na notação correta. Tá? Então, eu vou reiniciar aqui, né, vou corrigir, reiniciei, vou colar, correto? Ele possibilita, né, calcular os tablôs intermediários. E vamos então calcular os tablôs intermediários e interpretar o que significa cada um deles. Primeiro tablô. Esse daqui é o tablô de partida, né? Como se diz, o primeiro tablô é justamente a representação do problema, tá, na forma padrão. Então, nós tínhamos ele lá na forma canônica e aqui ele está na forma padrão. Como é que lê isso daqui, ó? Nós dizemos aqui, ó, x1, 2x1 mais x2 mais S1 igual a 1000. x1 mais S2 igual a 400. E aqui é z menos 4, x1 menos 3, x2 igual a 0. A solução inicial, a solução de partida é z igual a 0 e as nossas variáveis com valor nulo. E ele começa, né, na primeira interação. A primeira interação a gente pode identificar também. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, que teve uma variável que entrou. A variável que entrou é só verificar a variável que é diferente, né, nessa parte aqui do tablô, né, de um tablô para outro. Então, nós temos S1 e S2 aqui, e S1 e X1. O que é diferente é o X1, ou seja, a variável X1 que entrou. Tá? Por que ela entrou? Bem, é justamente devido ao mecanismo do simplex. O mecanismo do simplex diz o seguinte, que essa parte aqui é a parte que mais contribui, né? Que é justamente a condição de otimalidade. Tá? Então, a variável que entra é essa. Qual é a variável que sai? Ou seja, dessas aqui, qual a variável que sai? Nós iremos verificar justamente aqui, tá? A 400 dividido por 1 e 1000 dividido por 2. Qual que tem o menor valor? Ou seja, né, aí na realidade, né, é a restrição de viabilidade, né? É, né, no caso, né, o valor de 400, então, é essa que sairia. E ele vai repetindo isso, justamente. Identificar onde é possível melhorar, no nosso caso, né, temos aqui, ó, um valor negativo ainda, tá? Nós iremos, né, tomar essa variável, porque só tem essa variável aqui, né, para sair, né? Então, S1 sai para a entrada de X2, ainda teríamos aqui, olha, uma, né, possibilidade de melhorar, né? Enquanto tiver números negativos aqui, nós teremos possibilidade de melhorar, né? E no nosso caso aqui, né, teríamos, né, a variável, né, x1, né, retornando, tá certo, ao conjunto de variáveis não básicas. Então, saindo da base. Tá? Então, a nossa solução final seria essa, né? Z igual a 3000, x1 igual a 0 e x2 igual a 1000. Muito bem, então vamos ver o nosso segundo problema, que é um problema também de maximização. Tá? Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas a 20 pila de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pêssego a 10 pilas de lucro por caixa e no máximo 200 caixas de tangerina a 30 pila de lucro por caixa. De que forma deverá ele carregar o caminhão para obter o lucro máximo?
construa o modelo do problema e solucione-o pelo simplex. Então, eu apresentei aqui, né, a modelagem do nosso problema. Eu chamei de x1 pêssego, chamei de x2 tangerina e denominei a quantidade de laranja de x3. Então, nós temos aqui, tá, a demanda da capacidade, né, a restrição da capacidade do caminhão, a restrição relativa aos pêssegos, tem que atender pelo menos 100, a demanda, né, de atender no máximo 200 tangerinas e a demanda de carregar exatamente 200 laranjas, que é o que está dito no problema. Então, o nosso problema, ele passa a ter esta representação algébrica aqui, ó. Maximize Z, 10x1 mais 30x2 mais 20x3, sujeito a, né, subject to, a matriz aqui tecnológica, né, e ao vetor de restrições. Tá? Então, verificaremos agora como ele é solucionado no Zwig-Media, né, no algoritmo simplex. Entrando aqui com os dados, então, do nosso problema. Tá? Então, nosso problema do caminhão de laranjas. Laranjas, pêssegos e tangerinas. Vou entrar aqui com os dados. E no caso aqui nós iremos buscar as soluções intermediárias. Tá? Ótimo. Então, como é que vai estar carregado o nosso caminho? Primeiro, né, vou só mostrar um detalhe aqui desse tablô inicial que parece diferente, né? Porque S2 com estrelinha e S4 com estrelinha. Essas, na realidade, são não variáveis de folga, mas variáveis artificiais que aparecem quando nós temos justamente relações de desigualdade maior ou igual ou relação de igualdade, tá? Que acontece justamente nessa restrição aqui e nessa restrição, né? x1 maior ou igual a 1, tá? Vai ser representado então, né, no caso, tá, com essa variável, né, de folga aqui, colocando, né, uma variável de folga e uma variável artificial, tá bom? Então seria aqui x1 menos S2 igual a 100. Tá? E no caso, né, do x3 também teria x3, né, mais menos, né, menos S4 igual a 200 e nós teríamos também x3 mais S5 igual a 200. Ou seja, quando existe uma igualdade, nós temos que atribuir, tá, tanto a variável de folga quanto a variável artificial. E, finalmente, a solução do nosso problema, tá? Que deu aqui 400 caixas, né, da variável 1, 200 caixas da variável 2 e 200 da variável 3. Né? Aqui, se me engano, era laranja, né, tangerinas e pêssegos. Né? A gente pode ver, né, onde é que tem folgas. Né? Não tem folgas. Né? O caminhão saiu carregado, né, com toda a carga possível, tá? E, né, sem folgas no caminhão, porque justamente, né, completou ali o espaço dele de 800. Tá, ok? É isto. Bem, então vamos apresentar agora um problema de minimização. Tá? Uma empresa de engenharia irá construir uma estrada em determinada região do país. Para isso, necessita retirar um grande volume de terras, onde será construído um viaduto. Ela dispõe de caminhões com capacidade de carregamento de 20 toneladas e 30 metros cúbicos, e caminhões com capacidade de 15 toneladas e 24 metros cúbicos de volume. A quantidade de terra a ser transportada foi calculada em 9.200 toneladas, e o volume em 14.004 metros cúbicos.
Os caminhões maiores têm um custo por viagem de 65 pila e cada caminhão de capacidade menor, 56 pila. Quantas viagens devem ser feitas para que o custo da empresa seja mínimo? Modele este problema de PL e solucione-o pelo simplex. Então, eu montei aqui a nossa tabelinha, né, com os dados do problema. Temos aqui os dados das toneladas, as necessidades a serem atingidas, e aqui do volume e as necessidades a serem atendidas, bem como aqui o custo. Bom, a variável decisão seriam as quantidades de viagem do caminhão maior, X1, e a quantidade de viagem do caminhão menor, X2. E, né, nós temos aqui justamente o nosso modelo na forma canônica. Tá? Minimize Z igual a 65 x1 mais 56 x2 subject to 20x1 mais 15x2 maior ou igual a 9.200, 30x1 mais 24x2 maior ou igual a 14.004. Agora nós veremos, né, de certa forma, no primeiro tablô ali, como é que o Wikimedia também passa esse modelo que está na forma canônica para a forma padrão e passo a passo como é que ele, né, soluciona, né, o problema. Bem, vamos então ver agora aquele problema de minimização, tá? O problema dos caminhões. Copiando aqui, eu vou reiniciar. Vou entrar com meus dados aqui e vou buscar aqui a solução com os tablôs intermediários. Tá ali. Tá? Ele já encontrou a solução, tá? Na primeira resposta. O que deve ter acontecido aqui, gente? Tá? Desconfie sempre, né, nas soluções de primeira resposta. Bom, o que aconteceu é que eu copiei errado aqui, né, o valor dos sinais. Na hora de eu manipular as fórmulas, né, eu copiei errado. Então está aqui, na realidade isso aqui tem que ser maior ou igual. Por isso é sempre bom dar uma conferida, né? Então vou dar aqui Ctrl X, eu vou aqui limpar todo e vou apresentar o problema de novo. Então vamos lá, mostrando os tablôs intermediários, agora sim, tá, vai ser encontrado, né, ele fazendo os cálculos todos, e só vai, na realidade, utilizar do caminhão grande. Tá? Mostrando aqui, ó, justamente, né, como é que é, como lembrando aqui, esse primeiro tablô aqui é o tablô, né, que indica o problema na forma padrão, com suas variáveis artificiais, e finalmente aqui, né, a solução do problema. Tá? Quanto é que vai se gastar e quantas viagens serão necessárias. E é isto. Bem, feita uma apresentação inicial da calculadora Wikimedia e justamente aplicando, né, 3 probleminhas, vamos agora apresentar os casos especiais que também foram vistos, né, lá quando apresentamos ali a solução gráfica, né, que seria o caso, né, da solução ótima degenerada, as soluções múltiplas e as soluções ilimitadas. Bom, solução ótima degenerada. Ocorre quando existe um empate na escolha da variável de saída. A nova solução é dita degenerada e pode-se escolher arbitrariamente qualquer uma delas. Indica restrições redundantes. Pode acontecer de se ter um retorno cíclico ou ciclagem, ou seja, você faz uma iteração e depois essa iteração, né, ela se repete, entendeu? Num próximo passo. Então, tenha um exemplo, né?
e aí se coloca a solução redundante. Se você trocar, no caso do ZigMedia, ele não vai aparecer, depende aqui da posição, né, das restrições, né, mas verifica-se aqui que essas duas são duas, existem restrições aqui, essas duas restrições são redundantes. Tá? Então, essa é o caso de uma solução chamada solução degenerada. Então, reiniciando aqui e colocando os dados do problema, né, de degeneração, tá? Vamos ver se o ZigMedia acusa esse problema, né? Então, colocar aqui os tablôs intermediários. Bom, a gente verifica aqui que ele passa de um tablô para o outro sem levar em consideração, né, ele não apresenta, né, o problema de degeneração. Bom, outro caso que nós temos, né, é múltiplas soluções ótimas. É o caso da equação de otimização ser paralela e coincidir com uma das arestas do espaço de soluções viáveis. Então, exemplo, temos essa equação aí, maximize z 2x1 mais 4x2, sujeito a x1 mais 2x2 menor ou igual a 5 e x1 mais x2 menor ou igual a 4. Então, nós temos aqui que o 2x1 mais 4x2, ela é, né, paralela, tá certo? À primeira restrição. Tá? E aqui nós teremos, né, diversas, né, soluções ótimas, todas, qualquer ponto, né, colocado nessa aresta aqui é tida como uma solução ótima. Bem, vamos verificar aqui se ele apresenta o problema de múltiplas soluções ótimas. Tomando os dados do problema, que a gente verificou ali, né, o exemplo, vamos buscar aqui os tablôs intermediários e ele apresenta somente uma das soluções ótimas. Tá? Mas na realidade a gente vê graficamente que, tá, existem infinitas soluções, né, naquele segmento de reta. Bem, finalmente, o último caso especial é esse de solução ilimitada. Né? Ocorre quando? Quando o espaço de soluções viáveis é aberto. Então, temos aí um exemplo, né, de um modelo em que a solução é ilimitada. E veremos também agora adiante, né, como o ZigMedia apresenta essa solução. Então, no ZigMedia agora verificaremos se o problema, né, de solução ilimitada é acusada pela nossa calculadora aqui. Então eu vou calcular os dados aqui, né, desse nosso último modelo que refere às soluções ilimitadas e vou pedir para resolvê-lo. Tem algum problema de restrições aqui? Ah, tá. E, de certa forma isso não entra no problema. Então agora, como eu falei, né, não se deve colocar x1, x2, essas restrições são automaticamente colocadas. Ele apresenta 3 iterações aqui, só que é bem interessante, né, que ele coloca assim, ó, nenhum valor máximo. A função objetiva pode ser arbitrariamente grande. É a forma como ele, né, apresenta. Né. Então é isso, né, de certa forma que eu tô deixando aqui para vocês aproveitarem essa ferramenta. Tem outras ferramentas, né, mas essa daqui me parece bastante instrutiva e de fácil acesso. Tá? Então, por enquanto é só. Então, nos veremos na aula que vem, quando trataremos do conteúdo de né, programação linear utilizando o Excel.